Professor Guilherme Fonseca na área para mais um Prepara Cariacica. Já estamos no quinto. 5 semanas de estudo já se passaram e tenho certeza que se você olhar lá para a semana em que nós começamos, você já domina muito mais o português. E isso só tende a melhorar. Hoje nós resolveremos questões de termos da oração e de classes de palavras, dois dos conteúdos que mais caem na prova da IDESG. Na semana passada, nós falamos de termos da oração, inclusive com a teoria de termos da oração. Portanto, se você não viu o Prepara Cariacica 4, dá uma olhada, porque tá muito legal. É conteúdo de primeira linha para você utilizar de classe de palavras e termos da oração. Hoje vou colocar isso aqui um pouco mais na prática para você. Um pouco mais em como cai cada uma dessas questões para você. Todas essas questões aqui foram retiradas de provas recentes da IDESG e da Gualimp. Gualimp, pessoal, é o antigo nome da IDESG. Então é legal para você procurar provas e tal. Você pode procurar também por Gualimp. É a mesma banca. Tudo bem? Então vem, papai, vem! Vem, que segundou, olha aí! Aqui eu vou te mostrar como muitas vezes vão cair questões que você vai olhar, Guilherme, mas é só isso! É só isso! Muitas vezes ele quer saber só se você sabe o conceito das classes de palavras. Olha bem, a quinta edição do Fórum Fashion Revolution vai reunir estudantes, professores, pesquisadores e especialistas em São Paulo no dia 20 de outubro para palestras e rodas de conversas que discutem inovação e sustentabilidade. Aí ele pergunta, qual é a classe morfológica, ou seja, ele está perguntando das 10 classes de palavras que nós temos, qual delas é a das palavras em destaque aqui, que é a palavra estudantes, professores, pesquisadores e especialistas. Lembrando, pessoal, quando ele pergunta classe ou classe morfológica, que dá no mesmo, tá? Quando a gente fala de morfologia, a gente está falando isso mesmo, a gente está falando do estudo da forma da palavra. Portanto, dentro de morfologia, a gente fala das partes da palavra, dos processos de formação, dos processos de formação e das classes de palavras. Então, quando ele pergunta classe morfológica, é só isso mesmo que ele quer dizer, tá? É só um nome bonito para uma coisa simples. Ele quer saber a qual classe de palavras pertencem essas partes. Lembrando, pessoal, que partes da palavra e processos de formação não cairão no seu concurso, não cairão aí na prova de Cariacica. Portanto, de fato, você só tem que se preocupar nesse momento com classes de palavras, tudo bem? Classes de palavras é que tem que ser o foco aqui da sua preocupação quando ele usa esse nome morfológico, quando ele fala de morfologia. Tudo bem? Bom, lembrando que classe é aquilo que a palavra é a caracterização da palavra. E aí ele quer saber se a palavra é um substantivo, é verbo, é adjetivo ou é advérbio. Vamos lembrar o conceito dessas 4 classes de palavras? Bom, o jeito mais fácil de eu saber o substantivo é a classe dos nomes. Tudo que dá nome a alguma coisa é um substantivo. E os substantivos variam em gênero e número. O verbo, minha gente, qual é o jeito mais fácil de eu definir o verbo? E aí vem uma coisa que pode se surpreender. Que talvez você esteja pensando assim, Guilherme, verbo é ação, pronto, acabou e vamos para frente. Só que tem alguns problemas que às vezes a gente acha que é muito básico, que não vai nos provocar confusão, e eu já vi muita gente errando questão por causa desse conceito na cabeça.
Ah, verbo é ação. Posso desmentir para você rapidamente? Vou desmentir de dois jeitos. Olha bem. Construção. Vamos pegar aqui a palavra construção. Eu já vi uma galera marcando a palavra construção como se ela fosse um verbo. Ué, Guilherme, eu aprendi que é uma ação, construção é uma ação. Portanto, construção é um verbo. Só que não é. Construção é um substantivo. Por quê? Porque é o nome de uma ação. Então, nem tudo que é ação é um verbo. Outra coisa. Está. Ou é, né, que é uma conjugação do verbo ser. Não são formas verbais? Mas veja, são formas verbais que representam a ideia de estado ou de mudança de estado. Então não faz sentido eu simplesmente colocar que verbo é uma ação. Ué, Guilherme, qual é o melhor jeito de definir verbo então? Verbo é a palavra que mais varia no português. E é a única palavra que varia em tempo. Repare como se encaixa melhor agora. A palavra construção tem presente, passado e futuro? Não. Então por isso eu sei que não é verbo. O verbo estar tem presente, passado e futuro? Tem. O verbo ser tem presente, passado e futuro? Tem. Então é muito melhor você entender que verbo é uma palavra que varia em tempo. Adjetivo, pessoal, é aquilo que qualifica. Adjetivo é a classe das características. Características que se referem a um substantivo. São os qualificadores que se referem sempre a um substantivo. Tudo bem? E o advérbio é aquilo que dá uma circunstância. E lembrando, minha gente, não custa lembrar que o advérbio é invariável. Ele não concorda com ninguém. No meu Instagram, inclusive, se você não me seguiu ainda, você faz o favor de seguir. Vai lá, @profguifonseca no Instagram. Eu coloquei a propaganda da Skol um dia e falei assim, ó. Skol é a cerveja que desce redondo. E aí eu perguntei pra galera, esse redondo aqui, ele é um adjetivo ou ele é um advérbio? Minha gente, olha só. Inclusive, no meu Instagram tem desafio todo dia, tá? Pra você responder. É um bom jeito de você treinar para as provas. A cerveja que desce redondo. Qual é o melhor jeito aqui de você diferenciar o adjetivo do advérbio? Primeiro, redondo, olha só, é a forma como a cerveja desce. Não é uma característica da cerveja. Se você quiser provar ainda melhor isso, olha bem. Se fosse adjetivo, qual é o substantivo? É cerveja. Deveria ser redonda. Se fosse uma circunstância normal. Se fosse realmente um adjetivo. Se ele está colocando redondo, se ele colocou que é invariável, Skol é a cerveja que desce redondo. Isso é um advérbio. Então, advérbio é o que dá uma circunstância. Nesse caso aqui, seria um advérbio de modo, certo? Então, olha só, substantivo é a classe dos nomes, verbo é a classe que varia em tempo, adjetivo é aquilo que atribui características, advérbio é a classe das circunstâncias e é invariável. Inclusive, é bom que você saiba quais são as classes invariáveis. E aí lembra, e aí como você vai ler isso é problema seu, que as classes invariáveis são isso aqui, ó. Essas são as classes invariáveis. É, papai. Olha bem, quais são as classes invariáveis? Preposição, interjeição
conjunção e advérbio. Essas são as classes da língua portuguesa que não variam de jeito nenhum. Então, as classes que não variam são PICA, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Beleza? Então, voltando aqui para a questão. As palavras estudantes, professores, pesquisadores e especialistas, repare, elas estão dando nomes a grupos de pessoas. Aquilo que dá nome é um substantivo. Repare, essas palavras não variam em tempo, essas palavras não estão caracterizando nada e essas palavras são variáveis, né? Tanto é que estão no plural. Portanto, não pode ser nem a B, nem a C, nem a D. Logo, só se encaixa ali no conceito da A. São realmente substantivos. Legal, pessoal? Não é fácil? Português não é lindo? Não é lindo isso? Então vem! Venha, por favor! Aonde você for, eu vou também. É, papai, vem! Olha só! Deu certo, quase certo. A convite da candidata, a sogra, fui passar uns dias na casa dela em Bambuí. Fiquei confortavelmente alocado no quarto da moça. Ela obviamente foi dormir no quarto das irmãs. A qual classe de palavras pertencem as duas vogais A? Então ele já te mostrou que as duas vogais A em destaque têm a mesma classe de palavras. Qual que é? Bom, vamos olhar uma coisa aqui. Ó, a convite da candidata à sogra, fui passar uns dias na casa dela em Bambuí. Aquele meu aluno, essa questão ela já é mais complexa, porque ela te conduz a um erro. Porque o meu aluno, esforçado, mas desatento, ele vai, olha só, ver aqui a sogra e vai falar, pô, Guilherme, um A diante de um substantivo é artigo. E aí vai marcar artigo, vai sair cantando vitória e vai me perguntar se essa questão pode entrar com recurso quando sair o gabarito oficial. Minha gente, cuidado. Ele te deu de presente aqui que os dois As têm a mesma classificação. E aí, relembrando, o A, ele pode pertencer a que classes de palavras? Vamos lá. O A, ele é artigo quando ele está ao lado de um substantivo. Veja bem, a mulher veio aqui. Quando ele está determinando um substantivo, olha bem, quando ele está determinando um substantivo, quando ele está ali antecipando um substantivo, ele é um artigo. Quais são os artigos que nós temos? O a, o e o uma. Repare, pessoal, que eles vão indicar aqui para você o gênero e o número da palavra, né? Tanto é que eu posso pluralizar. Então, basta você ver que se eu pluralizar a frase, eu pluralizo muito bem o artigo, então quer dizer que esse A é artigo mesmo, olha bem. As mulheres vieram aqui. Pluralizei, virou as, quer dizer que eu tenho o artigo. Ok? As mulheres. O A pode ser ainda pronome. Quando que o A pode ser pronome, minha gente? O A pode ser pronome quando eu puder substituir pela ideia do ela. É claro, pessoal, pela ideia do ela no sentido, né? O uso vai ficar errado quando eu substituir por ela. Mas se eu puder substituir pelo ela no sentido, é um indício de que o A é pronome. Por exemplo, via na rua com o pai. Repare que esse A, ele tem o sentido de ela. Vi ela na rua com o pai.
É claro que está errado eu falar viela, né? É lógico que está errado. Mas, né, quando você substitui no sentido por ela, quer dizer que o a é pronome. Tudo bem? E ele pode ser ainda uma preposição. Quando que ele é uma preposição? Ele é uma preposição quando ele tem a função de ligar palavras. Por exemplo, a mulher veio a falecer. Esse a aqui está ligando dois verbos, ó. Ele está ligando o veio ao falecer. Portanto, esse a é uma preposição. Beleza? E repare, as preposições, como a gente viu ali naquele acrônimo, elas são invariáveis. Beleza? Então vamos lá, pessoal. A convite da candidata à sogra, fui passar uns dias na casa dela em Bambuí. Ó, a convite. Vamos lá. Dá para substituir por ela? Não dá. Ela convite da candidata? Não dá. Então eu já posso excluir pronome e eu já posso excluir conjunção porque o a não pode ser conjunção. Então eu fico entre artigo e preposição. Repare, pessoal, aqui, ó, que convite é uma palavra masculina. Então, esse a não pode ser artigo, porque senão deveria ser o convite, certo? Então, esse a aqui, ele só pode ser preposição. Ele está fazendo essa função de ser um elemento de ligação ali entre as palavras. Ué, Guilherme, mas elemento de ligação no início da frase? Sim, porque a frase está na ordem invertida, ó. Fui passar uns dias na casa dela em Bambuí a convite da candidata à sogra. Então, essa preposição ela está contribuindo, sim, para a ligação da frase. Tá bom, Guilherme, tudo bem. Mas e esse a sogra aqui? Minha gente, ela é candidata a alguma coisa. Observe que o nome candidata pediu aqui, ele solicitou a preposição a. Quem é candidato a alguma coisa. Ah, Guilherme, mas eu ainda não estou convencido que isso não é um artigo. Beleza, vamos trocar o gênero? Coloca sogro aqui. A convite do candidato a sogro. Repare, pessoal, se isso fosse um artigo, deveria ser o sogro, que não é o caso. Então, a convite do candidato a sogro, observe, invariável. A classe de palavras que é invariável aí é a preposição. Portanto, os dois as são aqui preposições e não artigos. Ok? Então, minha gente, se eu estiver em dúvida se é preposição ou artigo, o que eu tenho que fazer? Observar a palavra que está do lado. Se o a estiver diante de uma palavra masculina, ele nunca vai ser artigo. E outra coisa, observar se ele permanece invariável mesmo se eu variar a frase, que é o que eu fiz aqui com o lance do sogro. Tudo bem? Então os dois as aí são preposições. Legal, galera? Show de bola? Queridos, queria dar uma notícia muito legal antes da gente resolver a próxima questão. Guilherme, eu tô preocupado mesmo com o estudo de caso. Você falou aí de várias coisas, né? Você tá falando de português, mas eu tô muito preocupado também com o estudo de caso. Tô preocupado com português e nas próximas semanas vou te dar mais opções da gente estudar português junto. Mas para falar de estudo de caso, queria te dar uma notícia. Primeiro, a nossa primeira turma foi-se e foi um sucesso, né? Eu anunciei aqui há algumas lives, a gente fechou com 20 pessoas nessa turma e tá sendo um sucesso. É muito legal ver o quanto as pessoas estão crescendo no estudo de caso e vão sair do curso com certeza fechando a prova de estudo de caso. E o estudo de caso, pessoal, que eu te proponho, não só aqui para a Banca IDESG, tá? Se você quiser saber assim, Guilherme, se a SEDU for estudo de caso como é normalmente,
Eu vou poder aproveitar? Vai poder aproveitar para a FCC, inclusive eu me comprometo a seguir com você nas mentorias até o fim do concurso da SEDU, se for estudo de caso, sempre lembrando disso, né? Porque o edital pode nos surpreender, embora a tendência seja que o Estado também vá cobrar estudo de caso. E esse projeto estudo de caso, pessoal, por que eu estou chamando de projeto? Porque ele é muito mais que um curso. Ele não é um curso, na verdade. Não é. Ele é um projeto completo. Porque o que ele tem para você? Ele tem correções ilimitadas a partir de propostas desenvolvidas por mim, independente do seu cargo. Então, assim, para todos os cargos da Prefeitura de Cariacica e todos os cargos futuramente da SEDU, quando a gente tiver a prova, nós vamos desenvolver ali correções ilimitadas, ok? A partir de propostas por mim desenvolvidas, e você pode trazer outras também. Para você ter uma noção, para cada cargo de Cariacica, eu já disponibilizei lá 24 propostas. É muita proposta para você fazer. Então, correções ilimitadas que eu mando por texto e áudio. E sou eu mesmo, tá? Eu mesmo que pego aqui a mão na massa, vou corrigindo o seu texto e te mando. O nosso contato é por WhatsApp, rapidão, sem problema nenhum. Então, correções ilimitadas. Além de você ter as correções, você tem o curso sobre estudo de caso. E não é um curso teórico que eu vou ficar viajando na maionese com você, não. Eu te ensino linha a linha do seu estudo de caso. O que você vai colocar em cada linha da sua prova. Essa é a segunda coisa. E terceiro, minha gente, mentoria todas as semanas para você poder tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas, todas as suas questões você pode tirar na mentoria. E aí nós fechamos essa primeira turma, porque ela tem vagas limitadas, né? E eu avisei, aí eu fechei a primeira turma. E muita gente está me pedindo para eu abrir uma segunda turma. Então estou fazendo aí uma pesquisa, uma lista de espera, para abrir essa segunda turma, né? Essa segunda turma de estudo de caso, e vai ser a última, pelo menos em se tratando de Cariacica apenas, vai ser a última, tudo bem? É claro, Guilherme, eu vou fazer só o concurso do Estado, né? Eu posso fazer? Pode, sem problema, porque a teoria de estudo de caso é a mesma, né? E eu vou te acompanhar até o fim do concurso do Estado, se for estudo de caso, tudo bem? Segunda turma, pessoal, você quer entrar? Você quer viver comigo esse projeto de estudo de caso e não ter mais problemas com o estudo de caso? Você vem comigo então. Aí embaixo na descrição do vídeo você tem o formulário de inscrição, você tem o formulário da lista de espera para essa segunda turma. Assim que eu abrir a segunda turma, você vai ser o primeiro a receber. Tudo bem? Ah, Guilherme, quanto custa? Nossa senhora, com tanta coisa assim, deve custar uns 500 conto, eu não tenho condição de pagar isso não. Não, papai. Ó, é baratinho, é 149 conto. E você pode parcelar em até 12 vezes. Tá de graça, minha gente, para tudo que tem. Então pensa direitinho e já se inscreve aí na sua lista de espera. A lista de espera, ela não estabelece nenhum compromisso, tá, pessoal? Ela só estabelece que quando a gente lançar esta turma de estudo de caso, essa segunda turma de estudo de caso, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? As pessoas estão gostando muito, né? Tá muito legal, né? Tenho certeza que você vai gostar. E qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, no Instagram e tudo mais. Se você ainda não tá, né, nos nossos grupos de WhatsApp, entra aí que lá tem meu contato. Sou eu mesmo que te respondo. Beleza? Então vamos continuar, papai. Vem comigo. Mais uma questão de classe de palavras. Na oração, com tanta presença, a solidão não entra. A palavra presença é classificada gramaticalmente como? Por sua vez, tanta é classificada como? Opa! Vamos lá.
Vamos lá que aqui tem uma pegadinha para você, hein? Tanta presença, a solidão não entra. A palavra presença é classificada como? Minha gente, sempre que ele falar em classificada gramaticalmente, é claro que você pode ir pelas opções também, tá? Veja que as opções só estabelecem aqui a ideia de classes de palavras. Mas já dá para você ir pelo enunciado também, que quando ele pergunta classificada gramaticalmente, ele já está apontando para a ideia de classes de palavras. Se fossem os termos da oração, como a gente vai ver nas outras questões, ele vai perguntar de função. Tá legal? Então, olha as opções que ele dá. Ele dá para palavra presença ser um substantivo, um advérbio ou um adjetivo. Certo? O que será que é, minha gente? Posso ir por eliminação para ficar mais tranquilo, mas lembrando que presença é um nome. É um nome. É o ato de estar presente. É o nome do ato de estar presente. Então é um nome. Logo é um substantivo. Mas eu posso ir por eliminação, Não é um adjetivo. Por que não é um adjetivo? Ué, não é um adjetivo porque não está caracterizando nada. Certo? Não é um advérbio. Por quê? Porque não é uma circunstância, ele não está dando o modo como uma ação foi realizada, não está dando o porquê de uma ação ser realizada, enfim, não é uma circunstância. Além disso, o advérbio é uma palavra invariável. E a palavra presença varia normalmente, né? As presenças de vocês são muito boas. Pronto. As presenças. Então, variou já não é advérbio. Substantivo. Só pode ser isso, substantivo. Então, já excluí a letra B. Já excluí a letra C. Eu vou ficar em dúvida, portanto, da palavra tanta ser um adjetivo ou um advérbio. E aí, minha gente, por que você não pode ir pelo sentido das coisas? Ah, Guilherme, tanta para mim é um advérbio, Quanto de presença? Tanta. Minha gente, vai pelo que você aprendeu da gramática. Tá em dúvida entre o adjetivo ou o advérbio? O que você vai lembrar? Se você tá em dúvida entre adjetivo e advérbio, o que você tem que lembrar? Diz pra mim. Diz pra mim. Não diz que vai voltar e some. O adjetivo, ele concorda com o substantivo. E o advérbio, ele é invariável. Minha gente, olha o tanta aqui comigo. Olha o tanto aqui. O tanta está caracterizando a palavra presença. Ele está do lado da palavra presença. Ele está concordando com a palavra presença. Tanto é que, ele está no feminino. O advérbio jamais vai estar no feminino. O advérbio é invariável. Portanto, não pode ser advérbio. Corta daqui também. Só pode ser adjetivo. Então, letra D de doido. Ok? Não é legal, pessoal? Não é lindo isso? Essa aqui pra você dar um abraço no examinador, porque é uma questão que te diferencia e você vai pra próxima. Ai, papai, vem, vem, vem. Agora sim vamos falar sobre termos da oração. Agora vamos falar sobre sintaxe. Se você não assistiu a aula da semana passada, não deixe de assistir, porque eu te expliquei tintim por tintim os termos da oração. Mas vamos lá, vamos para essa questão aqui. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Sobre a oração destacada, julgue os seguintes itens. Vamos lá, hein? A oração é: o porteiro, alô porteiro, estava atento.
Minha gente, olha bem. Primeira pergunta que ele faz é a seguinte. Nem vou colocar o repreendeu-me, porque o que ele está perguntando é sobre a oração destacada. Oração, minha gente, é o que gira em torno do verbo. Então ele perguntou só sobre a oração, você vai destacar só a oração que ele está colocando, para você não ter dúvida, tá bom? E lembrando, se ele falou de oração, é porque ele quer sintaxe. Se ele falou de oração, é porque ele está interessado que você saiba a função sintática. Tudo bem? Vamos lá. O porteiro estava atento. Primeira coisa que ele fala é que o sujeito é simples. De fato, minha gente. Quem que estava atento? O porteiro. O porteiro aqui... Pera que isso é importante demarcar. O porteiro aqui é o nosso sujeito. Tá, Guilherme, mas o que é esse troço do sujeito simples? Seguinte, minha gente. Sujeito simples é quando eu pergunto para o meu verbo qual é o sujeito e a resposta é uma só. Quem que estava atento? O porteiro. Então, se a resposta é uma só, o sujeito é simples. Só para você entender a diferença, se eu falo assim, Guilherme e Davi farão live sexta às 19 horas. Olha só. Nesse caso, quando você pergunta para o verbo, a resposta já são duas. Tá vendo? Quem que farão live? Guilherme e Davi. Então esse é um sujeito composto. Inclusive isso é verdade, tá, pessoal? Eu estarei com o professor Davi, né? O professor Davi vai estar na nossa livezinha de sexta. Toda sexta eu faço uma live às 19 horas lá no meu Instagram, @profguifonseca, só para quem vai passar. E nesta semana o meu convidado já foi o professor Albert Lucas. Essa semana agora eu fiz sozinho, dei dicas muito legais de estudo de caso. E agora, nessa semana agora, é o professor Davi, que a gente vai falar de tendências de prova, como que o candidato deve se preparar, temas prováveis do estudo de caso, enfim, é muita coisa legal que a gente vai falar nessa live de sexta-feira. Mas tá vendo, se eu pergunto para o meu verbo e a resposta são duas, o meu sujeito é composto. Então, o sujeito é simples? A 1 já está certa. Aí a 2 fala assim, o predicado é verbal. Guilherme, que troço é esse de predicado? Minha gente, predicado, a melhor definição para ele é tudo que não é sujeito, ok? E como que eu vou avaliar se o predicado é verbal ou se o predicado é nominal? É o seguinte, qual é a palavra principal do predicado? Se é o verbo ou o nome. Guilherme, como que eu avalio isso? Seguinte, quando eu coloco que o porteiro estava atento, observe que esse estava, ele está cumprindo a função de ligar o porteiro ao atento. Ele é o que a gente chama de verbo de ligação. Veja, o próprio nome já está te indicando, fiote, o verbo está aqui só para ligar. O verbo só está aqui para fazer uma ligação. Alô? Certo? Ligar o quê? O sujeito à sua característica, que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Então, minha gente, qual é a palavra mais importante do predicado quando eu tenho um verbo de ligação? A palavra mais importante é o nome. Portanto, o predicado eu vou chamar de predicado nominal. Ai, papai, olha que lindeza! É, predicado nominal. Portanto, a 2, sai daí, o predicado não é verbal, o predicado é nominal.
3. O verbo é de ligação. Sim, estava nesse caso é um verbo de ligação, porque ele está fazendo só a ligação entre o sujeito e o seu predicativo e a sua característica. Lembrando, cuidado, Guilherme, o verbo estar vai ser sempre de ligação? Lógico que não, fiote. Se eu falo, por exemplo, Guilherme estava no parque. Nesse caso, eu estou praticando a ação de estar no parque. Portanto, o verbo estar vai ser, nesse caso, um verbo, né, intransitivo, nesse caso, e não é de ligação. Ok? Então, o verbo é de ligação e o porteiro estava atento? Certa resposta. O sujeito é atento? Não, pô. O sujeito é o porteiro. Alô, porteiro! Portanto, estão corretos apenas os itens 1 e 3. Letra B de nádegas aqui. Aquela questão que você dá um abraço no examinador, porque ela foi top demais para você que sabe. E vamos para as nossas duas últimas questões aqui, hein? Exerce função predicativa. O que é função predicativa? Isso aqui, ó. É a característica do sujeito que vem depois do verbo. É a característica do sujeito que vem relacionada ao verbo. Tá bom? Por enquanto é o suficiente você lembrar disso, ó. Função predicativa é a característica que vem relacionada ao verbo. Relacionada ao verbo. Não é bacana, minha gente? Ô, papai! Vamos lá. Exerce função predicativa. A expressão destacada em produziu as tabelas de seno e cossenos. Minha gente, produziu as tabelas? Alguém produziu. Quem produz, produz alguma coisa. Produzir aqui é um verbo transitivo direto que exige o objeto direto às tabelas de senos e cossenos. Errado. Ele foi um matemático persa. Olha bem. Ele foi um matemático persa. Quando a gente tem aqui, ele foi um matemático persa, ó, ele é o nosso sujeito. Foi é o passado do verbo ser. Portanto, aqui eu tenho um verbo de ligação. Um matemático persa é a característica dele, é o atributo dele. Portanto, esse um matemático persa é um predicativo do sujeito. Certo. Certa resposta, letter B, letter B, letter B. O nome alquarisme chegou ao latim medieval. Não, minha gente, chegou ao latim medieval, esse ao latim medieval não é um atributo, não é uma característica, portanto não é um predicativo. O que soma passa subtraindo. Esse o que soma é o sujeito, ó. O que passa subtraindo? O que soma. Isso aqui é um sujeito, é o que a gente chama na gramática de sujeito oracional. É o sujeito representado por uma oração. Também não é um predicativo. Logo, letra B. Legal? 9. 9 não, né? 9 é só o número da questão na prova. Inclusive, muitas questões eram a 8 e a 9 aqui. Das expressões abaixo, retiradas do texto, qual funciona como objeto direto? Ou seja, pessoal, dessas expressões que ele grifou, qual delas funciona como um complemento do verbo, só que sem preposição? Vamos investigar? Ó, você está indo muito rápido. Você está? O você é o sujeito do verbo estar. Não faz sentido dizer que ele é objeto direto. Eu já dirigi nessa estrada centenas de vezes. Opa! Guilherme, centenas de vezes não é o que ele dirigiu? Cuidado! Ó, vamos pegar aqui. Como que eu começo a fazer análise sintática? Ó,
eu já dirigi nessa estrada centenas de vezes. Vamos lá. Ó, dirigir. Quem dirigiu? Eu. Então, eu é o sujeito. Minha gente, quem dirige pode dirigir alguma coisa? Até pode. Mas, ó, se fosse dirigir o ônibus, dirigir o automóvel, aí beleza. Mas nesse caso aqui, observe que não tem complemento, não tem o que ele dirigiu. Então, nesse caso aqui, o verbo dirigir, ele é um verbo intransitivo. Ele não exige nenhum complemento, ok? Nessa estrada, portanto, vai ser onde? Onde que ele dirigiu? Nessa estrada. Então, nessa estrada é um adjunto adverbial de lugar. Centenas de vezes é o quanto que ele dirigiu, né? Ó, eu já dirigi nessa estrada demais, eu já dirigi muito, eu já dirigi centenas de vezes. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante também de um adjunto adverbial de intensidade, de quantidade, ok? Então, não é objeto direto. Eu já caí nessa água centenas de vezes. Quem que caiu? Eu. Então, de novo, o eu aqui é sujeito. Inclusive, o eu só pode ser sujeito, né? O eu não pode ser objeto direto. Por que você sempre me distrai? Ó, distrai é o verbo, hein? Você é o sujeito. Você distrai. Quem distrai, distrai alguma coisa. Ou alguém. Portanto, o verbo distrair, ele é um verbo transitivo direto. Quem que você distrai? Eu, que é representado aqui pelo me. Então, o me é um objeto direto. Guilherme, os pronomes podem ser objetos? Sim, porque os pronomes substituem um nome. Então, ó, você sempre me distrai. Pensa na frase. Ó, você... Vou tirar ali sempre o porquê. Você distrai. É como se ele estivesse dizendo, ó, você distrai eu. Mas como isso é impossível para a norma culta, ele diz, você me distrai. Então, o distrai vai ser um verbo transitivo direto, e o me, portanto, será um objeto direto, ou seja, representa um complemento sem preposição. Logo, letra D de doido aqui. E não se esqueça, pessoal, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Eu acredito no seu sonho. Acredite você também. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado do nosso encontro. Até a próxima. Valeu!